Fala galera, estamos aqui em caráter especial porque deu pau, deu tela azul no nosso programa. É isso aí, vocês vão ver, essa entrevista tá muito da hora, mas os primeiros 24 minutos, infelizmente, porque a gente é um bando de incompetente burro, a gente perdeu os primeiros 24 minutos do vídeo da entrevista. 100% de incompetência do nosso produto, quer dizer, da nossa incompetência. E aí os primeiros 24 minutos só tem um áudio, mas a entrevista tá incrível, continua aí. E depois desses 24 minutos aí você vai ver a cara dos nossos queridíssimos, ilustríssimos convidados e vai curtir a entrevista, pode ter certeza, tamo junto. É só continuar no play, já já a gente se vê aí em menos de 25 minutos. Continuar no play. Exato. Seus manários. Grandes manários, eles mesmos. Sejam bem-vindos a mais um Manari Talks. Estou aqui com ele, Camaroto. E antes de falar dos nossos patrocinadores, por favor, como sempre, sigam a gente no Instagram, no Spotify, no iTunes. E, por favor, acessem o site manariadigital.com/podcast e manariadigital.com. Não, mas Manari Digital eu puxei pra você falar brilhantemente. Cara, eu entrei totalmente calibrado nessa entrevista. Deixa eu começar falando isso. Então é o seguinte, eu vou começar do começo aqui. manariadigital.com. Não. A sua agência de marketing digital. Fala meus manários, você não falou isso. Meus manários, muito boa noite. Vitor Camaroto no microfone, certo? Estamos aqui graças a manariadigital.com. A sua agência de marketing digital, manariadigital.com, para bombar os seus negócios na web, e também a Nut Produções, o estúdio que estamos aqui nesse cenário maravilhoso com os nossos convidados, que quem está nos vendo no YouTube pode já ver a carinha deles. E Nut Produções é o seu estúdio para produções fonográficas para você gravar o que você quiser para o seu hit ser o próximo hit de sucesso. Para você gravar sua trilha publicitária, isso que eles são especializados aqui, inclusive, fica a dica aí. Você que quer ser nosso patrocinador também, manariadigital.com/podcast. Só faltou uma coisa, Danuto, você sempre fala uma invenção muito boa, tipo gravar o cachorro miando. Pode ser. Fala alguma, pense alguma, pelo amor de Deus. Se você quiser gravar aquela vizinha fazendo aquele som estranho à meia-noite, não sei do que é esse som, mas você pode ficar na sua imaginação. Nada a ver. Não sei, sai naturalmente melhor. E hoje estamos aqui com eles, nossos grandes convidados. Sejam muito bem-vindos, Thiago e Mauro. Que são donos da Mermeleia. É da Mermeleia ou do Mermeleia? Da Mermeleia. Da Mermeleia, que é essa produtora, posso falar produtora de geleias artesanais? Ou uma loja de geleias artesanais? Qual que é o termo correto? Acho que produtora se encaixa melhor agora. Beleza. Sejam muito bem-vindos. Estou muito feliz que vocês estão aqui. E eu quero perguntar, antes de tudo, eu quero entender como vocês se conheceram. Olha. O programa é para maiores? Com certeza. Não. Na verdade, o Mauro veio para o Brasil de férias em 2008. Vou fazer um resumo porque a história é bem longa. Fique à vontade. Mas isso em 2008, a gente se conheceu numa festa, conversamos sobre... Na época eu tinha acabado de me formar em teatro e o Mauro era professor de dança no Chile. E eu estava em busca de uma técnica corporal para atores que o Mauro dava aula em Santiago do Chile. Caramba, coincidência. E nessa coincidência... Aqui em São Paulo, isso. E ele veio de férias para São Paulo. Nossa. E numa festa aqui em São Paulo, a gente conversou. Ele foi embora em 2008. Ainda em 2008, depois de uns 6 meses, a gente começou a se falar pelo Messenger. Nossa. Aquela época. Saudoso botar o nick do Messenger. Exato. E depois de mais uns 6 meses, 1 ano... Ele me convidou para ir fazer essa técnica corporal na universidade no Chile. Olha, que legal. Onde ele trabalhava como professor, e eu fui. Aonde que era isso? Em que cidade? Em Valparaíso, a 40 minutos mais ou menos de Santiago. Na praia. Ah, entendi. Na praia? De frente na praia. Oceano Pacífico aliás, aqui, ó. Aliás, Nossa, que a universidade é a Universidade de Playa Ancha.
De Valparaíso. de Valparaíso. Nossa. Então, E daí você foi pra lá, você ficou quanto tempo? Você meio que morou lá? Eu Mudou? morei um ano. Legal. Eu era morei- para ficar 3 meses fazendo esse curso. E aí acabou ficando um ano. Eu fiquei um ano. em O São Mauro Paulo. mudou o curso, falou que O tinha Ma- que Eu fui ter umas fazer- aulas adicionais, Exato, deu fui uma fazer a aula enrolada. e peguei o professor. Tipo isso. E aí, depois de um ano em Santiago, a gente entendeu que ali já estava pequeno demais para o que a gente queria. Santiago é muito pequeno, né? Se você pensar que o Chile inteiro é só São Paulo, Nossa, sim. Santiago é Isso muito em pequeno. população, você diz. O... e tamanho também. Caramba. Cidade ou estado? Só, desculpa. Ah, estado, acredito. Tá. E aí eu fiquei um tempo com ele lá, mas eu amava, ainda amo. A gente tenta ir pelo menos uma vez por ano para Legal. encontrar a família. Depois de 12 anos, esse é o primeiro ano Vocês que não a gente poder- não foi. Sim. Esse 2020 vocês não foram? não fomos. Queremos muito ir em 2021, mas a gente ainda não sabe como vai funcionar. Quem sabe, né? Tá muito Mas- incerto ainda. Mas nessa época que o Thiago estava lá, no Chile comigo, na vez que eu vim de férias para o Brasil, eu já estava com vontade de querer morar aqui. Eu já tá. vim com esse olhar meio Que época é isso, mais ou menos? Você lembra? Foi fevereiro de 2008. Ah, tá. Eu já Lá. queria Mundo em sair. recessão. Eu já queria País queria sair do Chile, presidente. já estava. Zoeira. Então tudo se combinou para ele chegar no final do ano e falar assim: quero voltar para São Paulo. E aí me falou assim: vamos voltar juntos. E aí, Aí eu Mauro falei veio assim, e aí vamos. começou a aventura infinita. E nisso vocês estavam trampando ainda com você com dança e você com teatro. Sim. Na Vocês verdade, vieram pra continuar nessa área. no Chile eu acabei fazendo 1 bilhão de coisas. assim. Aham, natural, né? Você É. foi pra um país que não era o É, seu, não você era tem o que se meu, virar, né? Sei lá, Claro. trabalhei desde garçom a animador de casamento, assim. Olha. Tem muita coisa lá. E eles recebem muito bem os brasileiros, né? Que legal. Gostam muito, né? Muito, 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 muito. Mas aí a gente voltou ainda na ideia de trabalhar com arte. Logo que eu voltei, eu comecei a trabalhar numa companhia de teatro muito legal aqui em São Paulo, onde dificilmente você encontra uma remuneração daquela numa companhia teatral. Ah, que legal. E o Mauro começou a trabalhar na Maurício de Souza Produções, Turma da Olha. Mônica. Sério, que legal, mas com dança isso? Não, Como calma. funciona? Sim. A Maurício de Souza tinha acabado de fechar o parque da Mônica. No Eldorado. No Shopping Eldorado, que era o primeiro. Exatamente. Exato. Fui E aí muito. eles Eu começaram. também. Descarregador todo de mundo. bolinha. E tinha que ir de meia. Pra mim foi muito impressionante saber que todo mundo cresceu com a Turma da Mônica. Sim. Aqui. Eu não tinha ideia. tinha Pra mim ideia. Nossa, era aqui era é super. principalmente a nossa Era uma geração, né? produtora. E aí Aham. depois entendi Ainda é. que Lá era, dentro que você entendeu, quando você tava lá. que mas era a criançada- bem grande. E aí eu fiquei, cheguei, trabalhei 3 anos ou mais, né? 5 anos. 5 anos na Turma da Mônica. E como eles tinham fechado o parque, eles começaram a fazer shows por todo o Brasil. E aí eu tive a sorte de formar parte do elenco que viajava. Você era um legal. dos personagens? Era. Quem Qual? você era? Não, você vai abrir isso falo. pra gente, sim. Era Chico Bento. Chico Bento? Maravilhoso. Chico Bento. Chico Bento é incrível, é um dos melhores. O melhor é o Cascão. Não, e super encaixava Sim. Cascão, com o meu corintiano. personagem também, porque eu cheguei, eu mal falava português. Aham. E eu não entendia muito como funcionava também a cidade, então quando foi a escolha, eles também te escolhem um pouco dependendo da tua personalidade. Entendi. Tanto que quando eu fui no teste, minha primeira pergunta grupal no teste que a gente estava, eu falei assim, gente, quem é esse cara que tá nessa foto gigantesca na entrada? Era o Maurício Era de o Maurício Souza. de Souza, tipo, eu não sabia, tipo, super É claro. perdido. É tipo Não, ir na e- Disney e perguntar quem é o Mickey. É tipo isso. Pra quem tá escutando e vendo a gente, é legal a gente esclarecer algumas coisas. Primeiro, nosso grande convidado, ele é originário do Chile. Então, recebendo o nosso primeiro convidado internacional aqui. Ó, Vencemos! Vencemos! Vencemos. Segundo, vocês podem ver que a gente venceu pelo como tá a nossa mesa hoje. Porque isso pra mim é uma vitória. Tá ligado? Então, assim... Ó, tá super produzido. Queria agradecer pra caramba a nossa produção aí, mano. Galera trabalhando. Valeu, Ianco. Valeu, Pedro.
Mas irado. E daí, tipo, você ficou quanto tempo nessa companhia e você quanto tempo no, Eu no Maurício de fiquei Souza? 5 anos na Maurício até um momento em que cansei. Né? Que era a mesma coisa, sempre? Fazendo Sim, turnê. sim, porque o personagem também não te deixa muito evoluir como... Sim. Porque ele está... Ele já tá pronto. Tá quando pronto, você né? aprende tudo sobre o Chico Bento, você vai ser Sim, já o Chico Bento. e exato. contar as coisas Tô muito gringas. feliz de máximo- conhecer o Chico o Bento. máximo- o máximo que você tem que ir entendendo todas as histórias, porque quando você se encontra com as crianças, eles chegam... E perguntam. E a Florzinha? Como é? Rosinha, A Rosinha, Florzinha, a Rosinha. Maia, a vaca, a Maiada, não lembro. Magali. Magali. Mônica. E aí eles Ah, contam não, parte ele tá da... fugindo do Chico Bento. E cortam parte. Eles E eles conheciam. te falam Eu acho. histórias que eles leem, né? Então você tem que saber absolutamente tudo que tá. É a tá Disney do acontecendo. Brasil, cara. Absolutamente. É tipo o Mickey do Brasil. Absolutamente. É, a Mônica. É isso. E eu tive a sorte de conhecer grande parte do Brasil com eles. Nossa, que Então, maravilha, Obrigado, né? Maurício. Não, e isso pra você deve ter sido incrível, né? Porque você Maravilhoso. queria vir pro Brasil, morar no Brasil. Você já conhecia São Paulo, ok, mas você devia falar, cara, vou morar num país diferente, quero conhecer o máximo sobre Sim. o país. Você ganhou uma primeiro puta mês- oportunidade o pra... primeiro- Por meio do mês seu eu- trabalho, você conhecendo o só país, ganhando né? dinheiro. E ganhando dinheiro e viajando de graça. graça. E indo pros melhores spas, pros melhores legal, hotéis. cara. Foi maravilhoso. Putz. E Ti, você Maravilhoso. viajava também na sua companhia ou era mais Viajava, também no Brasil mas inteiro? não era... eu fiz alguns lugares, mas era uma companhia de teatro corporativo. Que seria Muito isso? bem estruturado. Quando você apresenta espetáculos para empresas. Tá. E é especializado em empresa, desculpa, eu nunca vi Sim, isso. eles trabalham uma técnica chamada Playback Theater, que é uma técnica onde existe um apresentador que tira emoções e essências do público. Tá. E Legal. a partir dessas histórias, dessas essências, a gente transforma em cena na hora. Ah, então vocês fazem meio que um react ali Uma- de um dia a dia corporativo. Exatamente. Exato. Puta, Na verdade, fudido. mais do que um dia a dia corporativo, a empresa já fazia um briefing e ela já chamava esse apresentador, que era, na verdade, o diretor da companhia, para uma conversa anterior e ela meio que conversava assim, tá, a gente vai fazer uma mudança de sistema. E nessa mudança de sistema eu preciso prepará-los para mudanças. Então, o espetáculo, a conversa era em base à palavra mudança. Vocês roteirizavam a partir disso, é Exatamente. isso? Entendi. E aí, a partir das histórias, essa técnica, ela era de chavada em algumas técnicas, Uhum. e a gente meio que usava essa técnica para reproduzir a história que a pessoa contava ali na hora. Nossa, que legal. É incrível, Cara, incrível, que incrível. Da hora. E aí fiquei um tempo com eles, não viajava como o Mauro ficava muito tempo fora. Não, eu tinha uma mala O Mauro pronta tinha a mala sempre. do lado Nossa. da cama. Tinha Prontinha ali. Então o Mauro, Trocava sei lá, uma cueca, ficava... trocava uma meia. Prontinho. já era. Mauro ficava Os um mês em botines Salvador. de Chico Bento. Nossa. Mauro ficava 15 dias em Fortaleza. A palha, o meu era né, a mais... palha, né? Você ia num fim de semana, por Eu ia exemplo, num fim de semana, num eu- congresso da empresa Exatamente. e já voltava, assim, não era... Exatamente. Não, eu ficava mais tempo. Porque daí Ficava você ia em bastante várias tempo. cidades, Claro. lá na região que você teve, tava. teve um tempo que eu fiquei um mês na Bahia. Fez todo... Chato, né? Nossa, É horrível. Lugar feio. Super chato. Nossa. E aí a gente, nisso tudo, trabalhando o Mauro trabalhando na Maurício de Souza, eu trabalhando nessa companhia de Playback Theater, que era esse teatro, também trabalhando, eu trabalhei logo que eu voltei de Santiago, 1 ano ficando lá, meu espanhol ficou ok, eu comecei a trabalhar na Avianca, linhas aéreas, Ah, legal. Da hora. e aí eu fazia a Avianca de manhã, os espetáculos à tarde, e o Mauro lá na Maurício de Souza. E nisso tudo a gente começou a empreender com sucos naturais, também. Que ano isso, mais ou menos? 2011. 2011. Começou a lá gente- atrás, já. então. que foi Legal. quando a gente se apaixonou pelas frutas e pelas combinações. É. Então, eu levava para a Avianca, o Mauro levava para a Turma da Mônica. Vocês sucos, vendiam os no suquinhos da trabalho. garrafinha de E caldo de vendiam cana. no trampo. Ah, legal. E a gente vendia no trampo. Porra, Vocês faziam em casa A mesmo? gente fazia em casa, então a gente, sei lá, eu levava 50 sucos por dia, Mauro levava 50 sucos por dia, a Vendia. gente vendia, Nossa. aí a gente juntou uma grana e foi pra Europa. Nossa. É isso. Em né? quanto tempo A gente isso trabalha vendendo pra isso, suco? pô. Lógico. O suco foi o quê? 1 ano, né? E 1 ano vocês já conseguiram ir A pra gente Europa? vendia bastante. Aí Olha, eu comecei eu vendia bastante, É, porque eu também. meu trabalho em Maurício de Souza era todos os dias.
de segunda a sexta, e fim de semana a gente viajava. Uhum. Mas toda semana a gente ensaiava. Aqui em São Paulo. Eram mesmo, 8 ensaiavam. horas de ensaio com atores e bailarinos. E aí você precisa se Então, hidratar. terminava, O lixo tava ali, tá ligado? o ensaio, eu falava assim, gente, o papelzinho aqui para anotar os sucos Nossa. para amanhã. Fazia uma lista interminável. Aí eu voltava para casa, comprava as frutas, a gente começava a produzir. E no dia seguinte eu levava Voltava tudo para lá no todo mundo. metrô. Isso era todos os Caralho, dias. mano. Todos os dias. Então, Puxado. Eu tentei vender os sucos numa época no metrô. Foi Não rolou. horrível. Acho que foi uma das piores experiências da minha vida. Mas por quê? chegou chorando. A Tadinho. maneira como você se torna invisível é muito potente, né? Total. muito Porra, Muito forte. É muito você tá forte. no metrô. O cara vem pedir dinheiro pra você. Geralmente ninguém olha na sua cara. O cara tá Exato. dentro do celular, dentro Às do vezes livro. você nem fala, nem responde. Você então, continua. E eu, assim, produzi. A gente morava na rua do metrô Belém na época. Então, do apartamento você via o metrô. Eu falei assim, vou fazer um monte. Vou deixar aqui na geladeira, vou lá, vendo um pouco, volto, pego. Workaholic total, cara. Pensava em trampar no caminho Caralho, do trampo. mano. Tá ligado? Mas lógico. E aí, depois dos sucos... Posso continuar a história? Óbvio, Vai me pelo amor de vai Deus, falar continua. também, só eu vou falar, Vamos, depois vamos. todo mundo vai ficar falando, só ele falou. Eu tô complementando. E aí, nisso tudo, logo que a gente a gente ainda estava viajando, a gente estava na Europa, a companhia que eu trabalhava se desfez. Nossa. Questões pessoais, enfim. Aham. E quando a gente voltou tá com frio? Então, eu queria pedir Tá o com frio? controle. Fica à vontade, tá? Não, assim. Foi mal interromper. É que eu já tava aqui, ó. Trrr. E aí, logo que a gente voltou... Desculpa. Uma amiga... A gente... três amigas que tinham se formado comigo em teatro fizeram uma proposta de ensaiarmos um espetáculo. E aí, ensaiando o espetáculo aqui e tal, ao invés de fazer num teatro, vamos fazer numa casa? Vamos fazer numa casa. Daí a gente alugou uma casa na Conselheiro Ramalho, aqui na Bela Vista. Uhum. E o espetáculo acontecia em toda a casa. O público ia E andando, nos nossa. cômodos e ele passava pelo quarto do casal, pelo quintal do casal, pelo casal. E aí, essa casa, na verdade, deixou de ser o lugar do espetáculo e se transformou num Centro cultural. centro cultural para receber outros grupos com outros espetáculos. E nesse espaço tinha um café, tinha um jardinzinho de inverno bem pequeno. E essa amiga que tinha feito a locação do espaço, sabendo da nossa relação com o alimento, nos propôs de ficarmos responsáveis pelo café do espaço. E foi aí que a gente começou a fazer o casamento Brasil-Chile na alimentação também. Então a gente tinha ceviche, tinha pisco sour, tinha caipirinha, empanadas. Caramba, mano. E isso em 2012, final de 2012 para 2013, a gente não tinha uma relação com o ceviche, com a empanada como a gente tem hoje. Eu nem Não, conhecia essa imagina. época. Então era É uma um coisa boom, bem assim. nova, né? Eu acho que eu também não. Era uma 2012? novidade. 2012, não tinha essa relação. Acho Sei que eu lá, não tinha tinha comido uma ou ceviche. outra empanada, mas a nossa relação com a empanada sempre foi a argentina. Poucas pessoas conhecem a empanada Chilena. chilena, que é outra coisa. Totalmente Tem nada a ver. diferente. Eu conheço só a absolu- Argentina, Não, por tem exemplo. nada a ver. também só Tem conheço a Argentina. absolutamente outra coisa. Assim, não tem nada Entendi. a ver. E aí a gente ficou nesse espaço cultural 1 ano. Com o fechamento do espaço cultural, o café automaticamente fechou. E a gente deu uma investida nesse lugar porque a gente já queria empreender. Assim, a gente já não queria ter chefe. O nosso lema era não ter chefe. Sim. Mas nessa época que vocês estavam tocando café, vocês ainda tinham um chefe, que era essa Eu amiga ainda que... estava na Avianca, eu ainda estava não, mas eu digo, quando você tava tocando no café, eram vocês que tocavam, Éramos total. nós dois Sim. e a tá. gente pagava uma porcentagem do que vendia para sustentar o espaço também. Entendi. Que era interesse coletivo. E aí o espaço fechou, com isso o café também, a gente tinha comprado Tudo. freezer, mesas. Aí assim, Cafeteiras. quando você... Parada toda. Parada toda. Então quando você monta um espaço, seja ele micro, quando você pensa que você tem que servir café, você tem que ter xícara, você tem que ter pires, você tem que ter colher, você tem que ter um negocinho pro açúcar, você tem que ter açúcar.
Aí você tem que ter o café. Aí você tem que ter a cafeteira. Aí tem que ter água. Aí... Coisa Então, é demais, infinito. mano. Surreal. É infinito. E a gente foi. Vamos comprando, vamos comprando, vamos comprando. Com o fechamento de tudo isso, a gente se viu no apartamento de casa com tudo isso. 3 Com freezer. café na sala. Tipo isso, todo era muito, todo era 10. E aí você falou 10 exatamente. cafeteiras, A gente 10. montou o restaurante na sala da nossa casa. Que? Entendeu? Quando você fala o café na sala. Aí É, você fala. foi isso, exatamente isso. Bom, aí a gente se viu Isso com em todas... 2013. A gente Aham. se viu com todas essas coisas em casa. Justo... adendo, desculpa. justo Eu fiz durante esse tempo no café, eu ficava muito tempo no café, eu fiz muita amizade com assessores de imprensa dos espetáculos. E aí vai fazer sentido no como a gente se divulgou futuramente. Entendi. Aí aconteceu que justo uns 2 meses antes, um mês antes de fechar o Centro Cultural, eu tinha decidido sair da Maurício. E eu da Bianca. E o Thiago da Bianca. Porque a gente falou assim, a gente tá super bem aqui, a gente tá ganhando. Não precisamos, Tá, mas... tá ótimo, vamos tomar já a decisão. tá dando super certo o café, tá indo super bem, então vou sair porque era muito cansativo Nossa. mesmo trabalhar o dia inteiro na Maurício, sair, continuar fazendo alguns sucos ainda, Não, e você daí trampava o dia inteiro, cara. Vocês trabalhavam e daí, que nem louco, né? não, sem Nem parar o louco. dia inteiro. E a gente chegava morto em casa e pro outro dia continuar fazendo De o mesmo. novo. Então aí eu decidi sair, o Thiago também decidiu sair, a gente estava super focado e aí passou um mês, fechou tudo e aí a gente ficou Puta que pariu. gente pelado, faz? sem nada. E aí a gente falou, tá, o que a gente faz? E o Thiago teve a ideia de criar e pensar em abrir uma vez por mês nosso apartamento. A gente morava, como o Thiago estava falando, em um Belenzinho, num apartamento antigo que tinha 100 metros quadrados aproximadamente. Grandão. E a sala era muito grande. Ah, Então tá. a gente decidiu criar dessa sala um bar clandestino com todas os clientes que já conheciam nosso trabalho de comida chilena e tudo. E a gente começou a entrar em contato com eles e eles começaram a ir uma vez por mês. Aí o Thiago entrou em contato também com todos essas pessoas, de ou assessores de imprensa que ele tinha, e eles começaram a publicar de que existia um bar clandestino que funcionava uma vez por mês que era em chileno, um apartamento da hora, onde e se começaram a combinava. falar bem de vocês, Exatamente. e aí A gente galera do meio. fazia 4 pratos da Patagônia, que é de onde Mauro vem. Aí o Mauro ficava nessa parte das empanadas e dos pratos da Patagônia, e eu ficava fazendo pisco sour, caipirinha. No freezer tinha cerveja, água, refrigerante. Virou um point. E aí eu ali. ficava ali meio que garçoneando as E na mesas. casa de vocês? O interessante era isso. Era exato. a pessoa chegar na sala da minha casa, ter mesa com velinha para ela sentar, mas ao mesmo tempo a TV estava ligada com música típica do Chile. Tinha um Ele sofá. olhava para fora, minha roupa tava. Eu pendurava roupas estratégicas. Sim, óbvio. Pra pessoa se situar assim. Eu tô Estou em comendo na casa de alguém. na casa de alguém. E chegavam Cara, com os que genial. amigos. Já tinha Eu ouvido nunca vi alguém um lugar da fazendo hora isso? assim. É. Na Europa existe um movimento chamado movimento pop-up, mas a gente descobriu o movimento pop-up depois de fazer. E aí a gente começou a encontrar umas páginas de internet que divulgavam o movimento pop-up, que era esse Mas movimento de jantares em casa. Mas era bem diferente, porque era um movimento de jantar onde você pagava, eles te enviavam o cardápio e eram tipo 5 pessoas. Então, o dono de casa abria uma noite e ele fazia um jantar para 5 pessoas. Que era diferente da Que proposta era totalmente de vocês, diferente, né? porque o nosso era tipo, venham com seus amigos e Chega venha passar aí uma e noite é nóis. aqui. Teve uma noite Curtir. que tinha aproximadamente 60 pessoas. Nossa, que da Como hora. assim, na sala? Na sala. Era uma loucura. Na Guatás Na também. sala. E era uma... Zoeira. e era E uma... a gente morava no primeiro andar, então tinha o quintal, onde eu pendurava as roupas, então as pessoas estavam ali fumando no quintal. E o meu prédio era muito de boa. Eram esses predinhos antigos de 4 andares. Onde Então, que ficava? no Belenzinho, Belenzinho. na rua do metrô Belém. Os moradores desciam para jantar, ou passava, pegava a marmitinha e subia. Então a Comida galera chilena. comprou a ideia numa boa. Total, Super, todo mundo. É, super, porque todo isso mundo. é Todo mundo. o primordial não pra tinha dar certo. padaria. né? Eu acho Ah, muito legal, legal. Eu acho legal. muito legal quem consegue fazer isso que vocês fizeram, de fazer a comunidade se engajar no negócio. Porque o que a gente mais, às vezes, fica pensando, inclusive pro nosso podcast, tá ligado? Puta, a gente vai atingir tantos ou tantos ou tantos, mas quando você atinge pessoas que estão na sua realidade,
tem um valor especial, eu acho, assim, Claro. é bem da hora. Sim. Bem legal. Diferente. E aí a gente ficou fazendo esse jantar um tempo, né? E nesse jantar, de todos os... Vamos chegar ao final da história, mas de todos os pratos, a gente resolveu fazer uma sobremesa. E a gente resolveu fazer uma releitura do Romeu e Julieta, que era o queijo Minas com goiabada. Sim, Mas o Mauro falou assim, vamos pôr geleia? Falei assim, vamos. vamos. E aí Mauro foi ao supermercado comprar geleia. Aí foi que eu fui no supermercado e eu me encontrei com um monte de geleias que eram transparentes. Eu pegava Bloco. nelas, era um bloco de gelatina. Aí eu achava que era gelatina mesmo. Não era geleia, porque no Chile as geleias é fruta mesmo, são pedaços de fruta. Não é aquela... Não é essa coisa aquele transparente ou essa coisa que às vezes geleia de pimenta e você vê tipo tirinhas Sim. bem fininhas Sim, sim. e ao final é uma água vermelha. Sim. E aí eu falava assim, não, gente, isso aqui não é geleia, deve ser gelatina. E aí eu voltei e eu falei, Thiago, acho que não é geleia isso aqui. E aí eu falei assim, vamos fazer umas. Tem 2 sabores que minha avó fazia na Patagônia. Que era uma geleia de pimentão vermelho e uma geleia de morango com Cabernet Sauvignon. Nossa, que Nossa. delícia, mano. E aí eu falei assim, vamos fazer. Aí a gente começou a fazer e a galera que continuava indo nesses Queria sobremesa de encontros, qualquer jeito. Queria começaram geleia. a pedir a geleia. Então todo Onde mundo vocês começou, compraram? onde vocês compraram essa geleia dessa sobremesa? Obrigado. Ô, meu manário. É que tem um ponto eletrônico aqui, gente, que faz eu me comunicar com a produção. Tá tudo ok, meu manário? Obrigado. E aí saúde, né? E aí todo mundo começou a pedir a geleia, a perguntar onde a gente comprava essa geleia. E aí a gente começou a falar assim, olha, a gente que faz, não sei o quê. E aí todo mundo começou a pedir a geleia, 1, 2 geleias. A gente fazia de forma extremamente artesanal, não tinha marca, não tinha nada. Não tinha nada. A gente escrevia o nome numa fita fita crepe. crepe, O sabor, assim, o da sabor, geleia. e o nome da pessoa, e a gente falava assim, olha, Passa sei lá, aqui terça. era sábado, a gente falava assim, passa terça pra gente. E aí a pessoa passava e pegava uma geleia. E aí a gente começou essa ideia de... Em vez de vender comida, tava vendendo o E, produto. na da verdade, geleia. mais a pena na investir verdade só você na geleia, começou a ser mais grato. Começar a fazer geleia que desarmar o apartamento inteiro uma vez por mês e preparar toda essa loucura que significava fazer esses encontros em Sim. casa. Né? Sim. E em 2014, que foi quando a gente começou a Mermeleia, a gente não tinha... Acho que até hoje nós não temos uma cultura de geleia por aqui, né? Não, nenhuma. Eu acho que está muito relacionado ao fato de que aqui no Brasil, principalmente, a gente se relaciona com a fruta in natura. Eu sempre falo para o Mauro, assim, de todos os países que a gente já foi, o único país onde você vê fruta jogada no chão no fim da feira é aqui. Com certeza absoluta, eu também. Entende? Então, a maneira como as pessoas se relacionam com as frutas fora daqui é outra. Entendi. Então, a geleia ela vem exatamente desse lugar de não deixar a fruta estragar e transformar ela em alguma coisa para que ela se perdure durante o resto da temporada. Sim. Do resto do tempo que ela está disponível para gente. Aham. E aqui não. Então, foi assim, uma novidade, inclusive para mim, como brasileiro, empreender com esse tipo de produto, porque não é uma realidade, assim, eu, pelo menos, não lembro de, na minha infância, ter geleia na mesa da minha família. Não é uma coisa comum, não é uma coisa comum na cesta básica de ninguém. Não. E aí a gente começou a loucura da geleia. E assim. contrário do Chile, né? Contrário do Chile, que lá assim, todo normal. mundo faz. No Chile eu lembro própria geleia? minha avó... A própria geleia. A própria Cada um geleia. produz a sua própria geleia. Se, por exemplo, a gente Muita sempre gente. A receita fala... da sua avó, por exemplo. Sim. É uma coisa cultural do A chileno. maioria- fazer a geleia. super maioria Pra conservar do- a fruta mais Exato. tempo. Tá muito relacionado ao frio, né? Eu sim. adoro fazer comparação. É como se fosse, sei lá, o brasileiro que curte fazer pimenta. Assim, Exato. é por aí. Um pouquinho Exatamente. mais. Até mais geleia lá. bastante Caramba. mais. É o Bastante mexicano que mais. gosta de fazer pimenta, não é o brasileiro. Pode crer. É bastante, assim. Tem em todos os lugares. E a geleia deles, assim, a industrial do supermercado é muito boa. Então, Da a hora. artesanal é sensacional. Sensacional.
mas está muito relacionado ao frio, é um alimento mais voltado para o frio, e a gente tenta desconstruir e reeducar as pessoas todos os dias. Então, em 2014, a gente tinha uma única marca como referência, que eram duas mulheres também, era um casal de duas mulheres, que produzia uma marca chamada, na época, Senhora das Especiarias. Elas eram de Gonçalves, uma cidade. Rio Grande do Sul? Não, daqui Daqui de São Paulo? tem Gonçalves do Rio Grande do Tem Sul. Minas também, eu Tem acho, né? o Gonçalves Aham. de Minas. Eu chutei. E elas também desconstruíam o produto, assim, elas faziam sabores. A gente tem contato com uma delas até hoje. Elas não têm mais a marca hoje em dia. Não, elas já não estão juntas. Ah, tá. A marca Senhora das Especiarias ainda existe, ela é de uma delas, mas a outra tem um restaurante maravilhoso aqui em São Paulo. Que legal. inclusive. E aí a gente começou a brincar com as possibilidades que a geleia nos dava. Então, quando, por exemplo, alguém pergunta quantos sabores vocês fizeram, e a gente fala mais de 200, não é tão difícil, porque quando você tem, por exemplo, o abacaxi como base, e aí você leva um chileno para a zona cerealista e fala assim, vai. Ele fica louco Aí com você tudo tem que tem. É, o porque abacaxi com Até aí, 30 especiarias. até aí a gente fazia só esses dois sabores, que era o pimentão vermelho e o morango com vinho Aham, tinto. sim. Aí na minha cabeça eu falei assim, bom, se dá pra fazer morango com vinho tinto, dá pra fazer abacaxi com vinho branco. E aí começou uma ideia assim. Aí nessa Você conversa... nunca tinha jogado no Google. Tipo, foi coisa da sua Jamais, cabeça. não imagina. Mas é que você não tem noção de quão gênio você é. Não, falando sério. Pra ele é uma coisa normal. Sabe quando eu ia pensar que, tipo assim, só porque deu certo com vinho tinto e morango vai dar certo com vinho branco e abacaxi? Nunca, tá ligado? Nunca. Pensando no contraste, sabe? Sim, tipo... E aí eu Pensou nas comentei... cores e deu certo. É, tá ligado? exato, uma coisa tipo por aí. E aí eu falei pro Thiago, e o Thiago me falou assim, a gente já foi na zona cerealista? Eu falei assim, não. Falei assim, nossa, você vai ficar louco. Aí a gente foi, entramos na primeira loja, eu vi essas caixinhas transparentes, cheias de especiarias, Nossa. e a única coisa que eu vi foi milhões e milhões de sabores de geleia. Porque eu falava assim, gente, se eu ponho um abacaxi em cada especiaria que hay aqui, eu já tenho tipo 200 sabores. Se eu vou por fruta, que a quantidade de fruta que o Brasil tem, imagina a quantidade de geleias e combinações que dá Combinação, para né? fazer. Genial. Então eu fiquei louco e falei assim, não, Thiago, é aqui, é agora que E a gente fez uma grande loucura no começo, que a gente deixava a pessoa escolher o próprio sabor. Então, Meio que a pessoa montava o próprio sabor. a pessoa montava o próprio sabor. Caramba. Então, assim, que foi uma loucura, porque assim, quando você produz Foi. o mínimo, sai pelo menos 6 potes. Então tinha pessoas assim, eu quero carambola com cardamomo. O que daí você faz com os ficava. outros 5, né? Potes. Entendi, mano. Então isso foi uma loucura, mas foi aí que a gente atrapou as pessoas. A gente Segurou ali. segurou as pessoas. Que foi dando a possibilidade delas escolher, assim, eu quero comer uma geleia. Do Por que eu você não quer? conhecia Aí que você vocês, fidelizou a mano? galera, né? Por quê, mano? E aí eu fidelizei, Oh, exatamente. não, na moral. Camarada, você é uma caipira, você ia pedir geleia de morango. Você não ia ter Mas imaginação. daí deve ser melhor do que eu Uva. como. Goiaba. 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 O máximo que eu ia pedir é tipo um blueberry. No máximo, Eu assim. conheço Eu eles. nem conheço Você ia- mais Você ia disso. tentar fazer uma combinação assim, nada a ver pra Tipo, pagar de... morango com gastronômico. Coca-Cola. Geleia. Alface. Eu não perguntei, eu não lembro se vocês falaram, mas você sempre cozinhou? Não, na verdade, eu no Chile, eu tive a sorte de morar com 3 chefes de cozinha. Mas eu nunca me interessei muito por cozinha. Sempre gostei, mas não tinha muito interesse, assim. Mas quando morei com eles me deixavam muito tempo na cozinha. Então eu ficava assim, tipo, reduz esse negócio aqui. Tá. Faz isso aqui. Olha, você precisa cortar isso aqui. Você aprendeu Então, muito com eles. lá. eu ficava meio que de ajudante de cozinha, Sim. sabe? Tipo, e Mas aprendi muito. Não te colocavam pra lavar prato todo dia, não? Não sei. É sacanagem. e eu, como bom virginiano, ficava aí meio de olho, ficava olhando, falando, perfeito, você faz assim, é assim que ele faz o negócio. E aí fui aprendendo muita coisa, Legal. coisa. E você já... desculpa, você... Não, Não, eu ia perguntar, você já manjava ou você aprendeu com o Mauro? Cara, se você me pedir pra ir na cozinha fazer um bolo, eu não sei. Agora, se você me perguntar a fórmula química da geleia, eu vou te responder. Então, assim, a minha pesquisa na cozinha é
100% Geleia. geleia. Eu não sei fazer nada. Mas geleia... Você é um monstro joga da pra geleia. você. Eu vou se eu não souber, eu vou pesquisar. E, mano, mas Hoje faz em todo dia eu sentido. gosto mais de cozinhar e de Mauro fazer cozinha muito receitas bem. diferentes Ah, e legal. pesquisar sabores diferentes, coisas diferentes. E você tem vontade de cozinhar ainda depois de, tipo, ficar fazendo geleia na cozinha o tempo inteiro? Totalmente. É mesmo? Que legal É muito isso. louco, mas é porque é uma grande discussão que a gente normalmente tem, né? Que o Thiago me vê às vezes saindo da cozinha super cansado e aí ele me fala assim, vamos comer em algum lugar e eu já estava na cozinha Já tava pensando pensando o no que eu você ia queria fazer, comer. como você ia fazer. Então me quebra totalmente. Eu falo assim, não, vamos fazer isso aqui, não sei o quê. Não, mas você tá cansado, descansa. Muito exaustivo, Meu, né? Mas é Total. mais por Eu você estar com gosto. vontade de comer o Sim. que só você vai Sim, fazer. sim. Nem falando, obviamente, você vai num restaurante muito bom, você pode comer um prato com o mesmo ingrediente que você tava pensando, só que não vai ser Não a vai ser. combinação que você quer. Exato. Às vezes eu briso nisso também, É muito tipo, louco. eu curto, às vezes, tipo, óbvio, eu posso ir num restaurante que vai servir uma comida muito melhor do que a que eu tô fazendo, mas a combinação de ingrediente, o que eu quero fazer, às vezes vale a pena Exato. você fazer pra comer o que você Totalmente. quer comer, seu Totalmente. gosto, né? No meu caso, normalmente isso é mais comum, de querer eu fazer alguma coisa. Tem também a Eu sou ver com, iFoodeiro. com agradar, IFoodeiro, né? iFoodeiro. Tem muito isso com querer agradar. É uma forma de entregar carinho também, assim. É, a maior Sim. forma de demonstrar amor é cozinhando pra alguém. Quando a gente vai em casa de amigos, pra mim é maravilhoso. Assim, sempre faço assim, vamos pedir algo. Eu falo assim, não, gente, eu levo, eu faço pra vocês e eu cozinho. Aham, que legal. Perfeito. Sempre é Irado. delicioso. E aí Nossa, o Thiago que que legal. gosta de comer e os Eu amigos adoro. também, então ótimo. Larica Qual que é o perfeita. seu prato preferido que o Mauro faz? O meu prato preferido que o Mauro faz... ele comprou agora um livro de comida palestina. Olha. E, meu... Tem Vocês já vários foram aí, no né? Aljania? Algumas vezes. Então, lá é da hora. Maravilhoso. Aljania Não conheço. É um bar aqui do lado, aqui na Tem um 13 de outro maio, que eu não vou lembrar o nome, que é na Santa Cecília, que é na pegada que do... também é de refugiados, não. Que é comida palestina? É Perfeito. comida árabe, assim, É. parecida com... Mas daí é Tem uma característica Cada um Sim, tem suas sim, características. mas é- Sim. E a deles, o que mais me surpreende são as combinações dos ingredientes. Sim. Então, assim, domingo mesmo Isso nós é fomos na maravilhoso. casa de uma amiga vegetariana e o Mauro fez uma receita desse livro de comida palestina. A gente tem dois, um de comidas palestinas e o outro só saladas palestinas. Olha. E é maravilhoso, assim. Eu gosto muito e eu gosto muito da comida chilena, né? Hum. A única questão da comida chilena é que ela sempre está muito voltada para o frio. Então não dá para comer um determinado prato da Patagônia em São Paulo São com Paulo, 39 graus. Complicado. Imagina. Sabe uma lembrança que eu tenho? Eu nunca fui pro Chile, mas uma vez a minha mãe foi a trabalho. Ela trouxe 2 latas de, acho que é frutos do mar. Salvo engano, um chamava matcha. Nossa! E outro chamava loucos. A gente... Nossa! Eu amei. Ela Gostou trouxe o dos combo. dois? Você é a primeira Isso- pessoa que eu conheço que provou louco na vida. Não, isso São faz Paulo. uns 15 anos fácil. Maravilhoso. E eu lembro do gosto dos dois. Eu gostei mais da matcha. Mate é incrível. Puta que pariu, desculpa o palavrão, mas é era isso? muito bom. Que é? Que é? Não, Matcha você são- não compare matcha é- nada ao louco. É tipo... Você prefere o louco? É o melhor, essa é É a que melhor depende- comida que eu já comi na minha vida. Loucos? É. É um molusco, o que que é? É Uma um lesma? molusco, uma lesma do mar. Matcha doideira. também, né? A matcha é um fruto do mar. Ela parece uma linguinha, assim, uma língua. E tem várias formas de fazer ela. Dá para E fazer, ceviche dá para demais. fazer ceviche de matchas. Dá para fazer matchas na À la parmegiana. parmesana. Mas você acha em São Nossa. Paulo esses negócios? Não, Não é acho. não, Fudendo. matchas O não louco tem. só tem no O Chile louco e no Japão. E no Japão, é. Eu lembro que, assim, minha mãe, a gente na época, acho que nem tinha tanto acesso a receita, assim. Daí ela fez da cabeça dela o Loucos, ela fez com molho vermelho. Eu nem sei se é Pode o que ser. combina. É. E as matchas ela fez gratinada, assim, com Perfeito. Nossa, queijo. perfeito. Perfeito. Nossa, Posso falar? gratinado Eu já lembro deve até ser- hoje. Deve ser surreal Até de bom. hoje. Foi a loucura única ela ter vez que eu trazido comi. isso, Sim, cara. e também ela nem Sensacional. conhecia, sabe? Ela viu É lá, maravilhoso. indicaram. Sorte. Olha, Muito bom. normalmente as pessoas, quem vem do Chile,
sempre me fala assim, eu vou te levar um vinho. Eu falo assim, não, traz matchas, Matchas. por favor. Traz bom. matchas. É muito bom, É né? louco, Meu foi Deus. a melhor coisa que eu já comi até E hoje. louco, Nossa. até hoje é uma coisa muito difícil de achar, né? Porque, Ah, até no Chile. sim, Nossa. sim, porque... Ele é de temporada. Ah, tem temporada. E eles tiraram muito Mas é louco do caro. mar, então ele tá... Caro não. Em Santiago, sim. Se você for no mercado central e pedir um louco, sim. Mas se você for pra Patagônia, o negócio tá assim, fresquinho. Ah, você para comer. Patagônia tudo vai diminuindo o valor, dependendo Vai de onde ficando a mais gente próximo vai de onde comendo. a né? coisa é. Tipo camarão em Floripa. Exato. Muito mais barato que Não, aqui. e tipo, eu lembro Salmão, por exemplo, que é o que eu super comi barato. era não é, primeiro, não era no Chile, num restaurante local que sabe fazer, foi enlatado que minha mãe comprou, trouxe pro Brasil e E era mesmo assim perfeito. me marcou até hoje, é impressionante. Meu, tem Pra você lembrar do empanada. sabor há 15 anos, Eu lembro, é porque eu lembro. é surreal. É que eu de lembro bom. de tudo, Tem, né? Mas o- tem Ele empanada, é muito bom nisso. tem empanada Dá de raiva. matcha, tem empanada de louco. Nossa. É incrível, né? Dá pra incrível. fazer muita coisa. Nossa, que E maravilha. a gente vai comer hoje? Mas... É, na verdade, eles trouxeram matchas e loucos aqui. Não. Na verdade, eu tô aqui. Brincadeira, a gente tá aqui, ó. Nossa, Seria é incrível. incrível. E daí, sabe, uma coisa que eu ia perguntar, que vocês falaram que pra começar a introduzir a geleia, vocês tiveram que, assim, quebrar barreiras que o brasileiro tem, assim, que não tem o costume. Eu queria perguntar, uma das barreiras que vocês tiveram que quebrar seria de geleia, que é doce, com comida salgada? Porque, assim, isso é uma coisa que hoje a gente vê mais, mas antigamente, para muitas pessoas, fala assim, geleia, por exemplo, a gente estava comentando antes da Casa do Porco, que eles Aham. fazem um torresmo com, acho que é uma goiabada. Uma goiabada. Isso, tipo, se você fala pra uma pessoa que não provou, às vezes a pessoa que é mais assim, fala, essa goiabada com torresmo. Caipira! E isso vocês, tipo, viram um pouco, que vocês tiveram que quebrar, falar assim, vou fazer uma geleia muito diferente, com ingrediente salgado, a galera não vai querer. Eu acho que mais que pensar em os sabores que a gente fazia, mais difícil foi quebrar o estigma que existia de que a geleia somente era para um café da manhã ou para torradas. E transformar isso para levar uma geleia para um queijo, para levar para um peixe, ou para levar para outros pratos Fome, que né? não tem a ver com somente pão. Quem tá no YouTube né? deve estar achando ridículo a minha cara. Porque eu tô, mano, meia hora, mano, salivando. salivando o tempo Eu comi inteiro. tudo que tá aqui, fui eu, tá ligado? E, mano, não dá, os caras ficam falando de peixe com geleia. Ô, produção, traz mais pão aí. Eu acho que para mim, o primeiro e mais potente estigma que a gente teve que quebrar foi de que era um produto feito por dois caras em São Paulo e não pela vovó na fazenda. Então, Pode crer. então a gente sempre recebia e-mails e mensagens assim: a senhora pode dizer se. Ah, maravilhoso. A senhora sabe se. E foi aí que a gente começou a mostrar a nossa cara. Porque se você pega em 2014 o perfil da Mermeleia nas redes sociais, é só produto. Só produto. Mas vocês botaram a cara de vocês, foi muito bom, cara. E aí Porra. a gente entendeu que as pessoas querem saber quem faz, Claro. né? E também foi uma maneira de dizer assim, olha, não é a tia, não é a avó, não é a É nós mesmo, tá somos ligado? nós, olha, somos nós. E que inclusive ao vivo, também quando a gente estava em alguma feira participando, também a pessoa perguntava assim, e vocês são de onde? A gente, Imaginava produz que aqui vocês em São faziam Paulo. carne, tá ligado? É, Mas não, vocês E a gente fazem achava que a geleia, gente tá ligado? morava no interior. Sempre achavam então que tá era no sempre interior. relacionado assim, vocês moram numa chácara, Tudo. vocês moram numa Mas fazenda. olha como, mas é muito louco, né? O preconceito, ele tá ali na cabeça do ser humano pra qualquer assunto e qualquer E, tipo, ocasião, tá ligado? Preconceito nem no Normal. sentido ruim da palavra, Não, né? mas é que a gente tá... Tem um estigma que vai ser a Dona E a Benta gente- lá. A gente a Dona crescer Benta. vendo a porra da Dona Benta. Exato. A gente vê a Palmeirinha Exato. fazendo. Exato. A Palmeirinha, porque a Dona Benta pra mim é a Palmeirinha de lenço. Oi. Ah, tá bom. Fica tranquilo, quem Tá. manda sou eu. Ah, zoeira! Tanto que a gente também teve que ir quebrando também esse conceito de vovó, né?
com a apresentação que a gente fazia. Porque normalmente quando a gente participava de algum encontro, de alguma coisa, eles sempre punham algum pano Quadriculado. Já imaginei. E a gente queria transformar a nossa marca de geleia, que éramos 2 homens, 2 jovens fazendo geleia na cidade de forma urbana. Então, transformar e trazer essa marca para o urbano. E aí a gente começou a trabalhar com cimento, com tijolos, começando a tirar fotos em obras de construção que não estavam prontas. Cidade do fundo, muito legal. no farol. A identidade visual Caralho, que faz ideia, as hein, pessoas. mano? Do mesmo jeito que as pessoas estão acostumadas com a Dona Benta fazendo a geleia, se você começa a botar cimento na porra da geleia, elas vão começar a associar, Exato. tá ligado? E quando vocês fazem isso, vocês quebram esse preconceito, como a gente falou, tipo, vocês criam uma identidade própria e isso deve Surreal! alavancar de uma Porra! forma que, tipo, se vocês estivessem fazendo a mesma geleia com a mesma qualidade, mas assim, se prendendo ao estigma anterior, o estigma que as pessoas têm na cabeça, talvez vocês não tivessem tão grandes como vocês estão hoje, né? E isso faz que também você comece a captar outro público também, né? Sim. Que não é somente o adulto ou que só a avó compra a Sim, geleia, sim. entendeu? Você Comigo era assim, por isso que eu comecei a comprar geleia agora e, tipo, na minha cabeça ficava, cara, eu sempre comi geleia onde? Na casa da minha avó. Mas a minha avó não tá aqui, tipo, comigo todo dia, mas eu quero comprar geleia, tá ligado? Então. Loucura, né? Mas você não tinha nenhuma marca que te identificasse. Não, nem as gringas, nem as aqui do Brasil. Eu sou um cara que, como eu gosto de geleia, não que eu gosto de qualquer porcaria, mas assim, eu gosto de geleia, então eu não sou muito de escolher, eu não sabia, né? Nunca E tem vi uma outras galera opções. produzindo geleia, uma galera Hoje em muito dia, legal é. produzindo geleia em São Paulo É e mesmo? no Brasil. E como que é o cenário, assim? Tipo, vocês se relacionam, entram em contato, assim, eles sim. pedem dicas? Quando eu digo pra você que a Mermeleia, pelo menos pra mim, e eu posso falar que pro Mauro também, ela não é só uma marca, ela não é só o nosso sustento, ela é um projeto de vida, a gente tem alguns projetos dentro da marca. Da marmeleia. Um deles, por exemplo, é o Geleias pelo Mundo, que a gente viaja a alguns países em busca de pequenos produtores de geleia. A gente troca figurinha com essas pessoas e geralmente a gente traz alguma especiaria desse lugar para Introduzir na... para fazer um sabor e a pessoa poder provar a nossa viagem. Sim. Por exemplo, a nossa Porra. última, a gente teve uma grande sorte, a gente conheceu um índio atacamenho, que é um índio dentro do deserto do Atacama, que levou a gente para conhecer fruta dentro do deserto, que nasce dentro dos cactos, e a gente trouxe arbusto de dentro do deserto do Atacama e fizemos com carambola, por exemplo. Mano. Mano. Uma especiaria que se chama Rica Rica. Rica. É uma E que, especiaria, é um arbusto. inclusive, falar. no Atacama, eles fazem muito pisco sour com Com Rica Rica e, bom, muita coisa, balas com Então, Rica nós já Rica. E aí a fizemos- gente apareceu lá e falou assim, gente, o que é esse Rica Rica? Vamos começar a pesquisar essa especiaria diferente que é. O que é isso? E aí a gente É trouxe. uma fruta que nasce dentro E do aí- É cacto. um arbusto. É um E aí eles arbusto pequenininho. quebram esse arbusto e ele fica como Parece se fosse um Um hortelã. pozinho de, Não, mais de do que folha. pozinho, ele parece Uns galinhos, mais um assim. alecrim. Um tomilho, Ah, assim. alecrim melhor, um tomilho. tomilho. É, Exato, só que exatamente. ele já vem todo... E o sabor dele é como se fosse um hortelã, mas Hortelã. muito sutil, assim, não é Tô imaginando. pesado E é de já. hortelã. lindo, Sim. é lindo, É assim, lindo, super lindo. bonito. Então, E aí, para combinar com uma fruta brasileira, a gente tava em época de E carambola. carambola é Carambola, maravilhoso. Eu sou muito fã de juntou, carambola. casou, né? e Tava, ficou aí um tinha sabor. agora no supermercado lá de casa, eu comprei umas carambolas. Ah, Tava é? comendo carambola todo dia. É O muito cheirinho é gostoso. muito gostoso. Então a gente já fez Portugal, França, Argentina, Chile. E aí vocês fazem por cidade, por país? Tipo assim, porque eu imagino que na França vocês devem ter uma influência, às vezes, da geleia do norte, da França, do sul. Tem alguma A coisa gente, assim? então, a gente geralmente foge um pouco do da centrão. fazenda. Ah, tá. Então, Então você a vai gente pra Paris mesmo. foi pra Paris, onde Ah. tinha uma marca que a gente gosta muito, que eu não vou saber falar o nome, mas que tem algumas lojas em Paris e eles produzem também. Eles trabalham uma coisa muito legal que a gente nunca fez aqui. Eles trabalham a escala da fruta. Então, por exemplo, eles têm uma geleia de laranja. Então você tem a geleia de laranja 0 e a geleia de laranja 10. Aí você tem a 1, 2, 3 até a 10. Então a 0, ela é muito doce. A 1,
Vai ficando. Quando chega na 10, ela tá extremamente amarga. Isso tem a ver com a sazonalidade, a Isso época? tem a ver com Isso o tem a ver quanto com o você tira paladar de das casca da pessoas. laranja. E às vezes também a combinação, né? Às vezes a geleia de laranja 0 pode ser boa pra uma sobremesa, de laranja 10 pode ser Total, boa é. com Para um peixe, a outra. Sim. E aí, enfim, tem o Geleias pelo Mundo, que a gente viaja. A gente também tem um projeto com o Elton Josué. Procurem Elton Josué Muniz. Que esse eu acho que Quem que é? um dos maiores presentes que a gente já teve na Mermeleia, que é um colecionador de frutas do interior de São Paulo. Ele tem 1.200 espécies de frutas. No Elton sítio. Josué? Elton Josué Da onde que ele é? Muniz. Sítio Frutas Raras. Onde que Sítio fica Frutas esse sítio, Raras. sabe? Fica em Campina de Monte Alegre. Ah, eu tenho um amigo que o pai dele mora em Campininha, como ele fala. Exatamente, Campininha. Não, E O anão, o pai dele o manda lá. velhinho. aham. Sua vida é o interior, né? Sim. Que loucura. E o Elton é de lá. E a gente fez um trabalho com ele. Nós já produzimos 7 sabores das frutas que ele tem. Demoraria em torno de 8 anos para a gente produzir tudo, porque tem fruta que só dá de 6 em 6 anos, por exemplo. Tipo quais, assim? Mano, A fala gente não aí. conhece, mas, por Ah, exemplo, nome, os, vocês nem os, sabem. os fruta nomes mais são espetacular super Caramba. exóticos. que eu provei lá foi a Amora Branca, Amora branca. que é incrível. A gente Esse já lugar, fez. Vamos? Pode visitar? Pode, Dá, você tem- pode fazer uma visita, você se inscreve e ele abre um café da manhã de frutas raras. Você não tem idade pra ir lá. Você não vai- tem agora. Quero essa discussão. Você tá de brincadeira. É maravilhoso. Tem... Nossa, que A legal. gente já fez um sabor que é o azeitona de Azeitona de Ceilã. que é uma fruta do Sri Lanka. Já Nossa. fizemos E aí a de- gente vai fazendo sabores diferentes Vocês para. têm alguma ideia de quantas frutas tem no mundo? Nem alguém já Acho que isso é pesquisou imensurável, né? É imensurável. ideia. Talvez. Deve ser enorme. Porque Talvez, né? ainda tem fruta sendo descoberta, né? Ainda. É tipo Puta a que sim. fauna O Elton, do o fundo Elton do por mar. exemplo, às vezes a gente entra em contato com ele, tem alguma coisa, porque a proposta dele é, eu vou disponibilizar essas frutas para que vocês façam, Morão. mas vocês vão ter que vir aqui colher. Então a gente vai até lá, a gente passa um dia colhendo com ele, tudo, faz tudo e vem para cá. Olha que legal. Vocês têm a E- experiência toda, A né? experiência É, completa. maravilhoso. Então, tem vezes que a gente entra em contato com ele que ele tá na mata em busca de novas frutas, assim, novas Mas assim, espécies. tem muita coisa super surpreendente lá. Quando a gente foi a primeira vez, ele mostrou quantos maracujás? Acho que são 12 ou 16 tipos de maracujá diferentes que A gente existem. tem acesso a 2, E a gente conhece 2 somente. Nossa. Então, azedo e o doce. tem Eu um, conheço um. tem um Maracujá. Eu tem um conheço maracujá. passion fruit. Eu lembro, eu lembro que a gente viu um maracujá assim pequenininho que ele tem uma tela. O maracujá de tela se chama. É? Esse. É uma bola assim de tela e adentro tem um maracujá. Que protege das Que aranhas. protege... A gente tem foto. Nossa, de eu tudo queria no ver Instagram, depois. vocês dão uma Sorprendente. olhadinha. Nossa, eu vou fuçar Como é que é o lá. Instagram? É marmelaria? Mermeleia. Desculpa. Mermeleia. Mermeleia. É que eu sou o Marmo, ele confundiu o Mermeleia. Thiago Marmo. Marmo Isso, com foi por Mermeleia. Mermeleia. Mas O depois da nome- entrevista eles vão mudar pra A gente Marmo. vai mudar por causa do podcast. O nome da marca, só para você nunca mais esquecer, é Mermelada em espanhol, com geleia em português. Mermeleia. Mermeleia. Olha, eu ia perguntar isso Mermelada é depois. geleia em espanhol. Mermelada. Sabe o que lembrou isso, vocês falando desse cara? Não sei se vocês já viram, ou vocês gostam dele, o documentário do Alex Atala, que o cara vai no meio da Amazônia com o índio lá, ele começa a comer as plantas no meio do nada, pega uma muda assim, vou levar essa daqui, tá ligado? Tipo, o cara do nada. E é bem isso, né? O cara que faz o diferente, ele tem que fazer isso, entrar na mata, descobrir as coisas. E tipo, como esse cara apareceu pra vocês? Ele... A gente tinha uma loja na Pompeia e uma cliente cliente nossa, foi na loja e aí ela já via que a gente propunha algumas combinações Diferente. que já eram diferentes. Aí ela me falou, você conhece o Elton Josué? Eu falei assim, não. Ela falou, entra agora no YouTube e procura ele. Foi embora. Ela saiu, já fui Já foi aí, lá. já mandei e-mail para ele, já mandei... E, na verdade, quando eu escrevi, foi perguntando Pra se nós visitar. podíamos fazer uma Visitar. visita. É. Então, assim, eu queria gerar conteúdo para o Instagram, queria conhecer esse cara que coleciona frutas, e no final desse dia, a gente chegou lá, eram umas 10 horas da manhã, ficamos até umas 6 da tarde. No primeiro dia, eu acho que a gente provou umas
25 frutas, né? Mais ou menos. Tinha fruta da Bolívia, tem fruta da África, tem fruta De todo de lugar. todos os Surreal. lugares. Eu nunca De comi todo 25 lugar. frutas diferentes. É eu. Bota surreal. nos dedos. Todas são surreal. surpreendentes. Não Todas tem... são incríveis. Ele conhece absolutamente tudo. Assim, no momento que a fruta floresce. Ele é um gênio. Ele é genial mesmo. Ele tem um nome científico, um nome que é Nossa. conhecido Não, o cara normalmente. É o viciado das mano, frutas. viciado. Ele é Viciado, Nossa. exatamente. E além desse, tipo, você citou desse cara que, tipo, foi um diferencial pelo que vocês estão falando, também das viagens de vocês. Vocês têm algum outro projeto em mente, assim, ou alguma coisa que tá rolando simultaneamente? A gente teve os cursos onde a gente capacitava pessoas para empreender com geleia. A gente fez o Não era só pra ensinar a fazer a geleia caseira, tipo, era pra capacitar não, pra pra- empreender. pra empreender existem mesmo. algumas Porra, marcas mano. já Empreender. trabalhando. A gente fez praticamente o Brasil inteiro. Nós terminamos e agora nós fizemos o curso online por causa da pandemia. E os refúgios urbanos. E agora a gente teve um convite que foi um presente master pra gente. Uma imobiliária daqui de São Paulo, chamada Refúgios Urbanos, nos convidou para fazer vídeos cozinhando, fazendo geleias nas casas que estão à venda. Na verdade, foi um desafio que entrou em contato ele com a gente e falou assim, olha, eu tenho uma imobiliária, eu vendo apartamentos, vendo casas, e eu queria pôr a geleia dentro. Então, qual é a proposta que vocês têm para juntar geleias e vendas de departamentos? Nossa. E a gente entrou em um conflito Cara, louco de como vou juntar essas duas coisas na cabeça. Mas que a gente animal, faz. puta desafio que Porra, mexe mano, sem- puta Ah, desafio. mano, da hora. E aí a gente começou a criar uma ideia em conjunto de como poder juntar essas duas coisas. E a gente acabou fazendo um desafio, que é Refúgios Urbanos Desafia a Mermeleia. E a ideia é ir a conhecer esses lugares, essas casas que estão em venda, conhecer o bairro, conhecer os proprietários, entender sobre a decoração, as cores, E aí, o que eles sabe, gostam e tudo isso, e a partir disso criar uma geleia exclusiva Pra essa casa. dessa casa e uma harmonização que tem a ver com os donos. Meu Deus. E aí Nossa. a gente tá nesse Deve projeto. ser assim, tipo, uma coisa que você fica pensando que nem um louco, né? Mas no É uma final deve ser loucura. muito gratificante quando você muito. acerta, né? É uma loucura. Muito. É uma Nossa. loucura. Muito. E além disso, é uma coisa, cara, que é totalmente fora da caixa. Totalmente. Tipo assim, ninguém nunca ia pensar em juntar geleias com vendas de apartamento. E aí os caras criam uma geleia exclusiva pra sua casa. Ou seja, você tem um valor agregado ali, mano. Vamos conversar depois. Nossa, sabe o que eu ia comentar com vocês? Tipo, a primeira vez que eu vi o Instagram de vocês, tem um cara que eu sigo, que eu vi que seguia vocês, eu falei, nossa, se esse cara segue é porque o negócio é bom. Não sei se vocês sabem, o Fred Sabag é um cara, é um advogado que tem um Instagram com acho que uns 40 e tantos mil seguidores. Ele só posta dos melhores restaurantes, assim, só, tipo, o Instagram é só comida e, tipo, só comida de lugar Uau. bom. Daí eu entrei lá no Mermeleia, tava lá, que ele segue vocês. Eu falei, nossa, então tem a chancela de qualidade do Arrasou. cara. Fred, obrigado. Obrigado. Inclusive, eu convidei ele pra vir pra cá. Ele disse que ia haver uma data Eu também. tô mais ansioso pela geleia deles do que pelo Fred. Sabe? Nada contra você, Fred. Quero te receber, mas... Qual que é o sabor preferido de geleia seu e o seu? Que vocês já... Não, tipo, que tem no cardápio agora. Que vocês já fizeram... Da de vocês, obviamente. Assim, que vocês já fizeram uma vez que seja na vida. Qual que foi mais marcante? Para mim, a que foi mais marcante foi a de manga com maracujá. Mas é porque são dois sabores que para mim sempre foram muito exóticos. Porque não tem no Chile? No Chile, Tá. hoje em dia já tem Entendi. as duas pouco mais frutas. ali. Mesmo assim, ainda são É porque o Brasil é exóticas, abundante, né? né? É que o Brasil é abundante, aqui é surreal do Mas- que tem, tá ligado? é. Todo mercado que você vai tem manga e maracujá, mano, pulando Grátis. grátis. Tipo, Mas até 5 anos atrás, meus amigos que vinham do Chile, eu falava assim, isso aqui é um maracujá. E era assim, porque a gente conhecia, tipo, o pó. Ah, tipo, sim, sei lá, um sim. suco, um O tangue ali, tangue de maracujá. Sim.
Entendeu? Então, nunca a gente tava de frente com a fruta. E fazer uma geleia que tem manga e que tem maracujá, pra mim, é tipo... Eu tô me sentindo no país sonho. tropical. Isso que é legal. Talvez, tipo, gastronomicamente falando, não seja a melhor de todas que você já fez, mas assim, aliado ao valor afetivo. Totalmente. Tipo, porque se tem uma coisa que você não combate em comida, é valor afetivo. Sim. Daí você Total. pensa um negócio que, tipo, Sim. não era comum pra você. É a mesma coisa deu com matchas e loucos, que eu mencionei Aham. agora. Tipo, eu nunca vou É esquecer isso. do sabor. É isso. É eu comendo geleia pensando na minha avó. Eu Exato. Claro. É isso, É não claro. tem nenhuma vez que eu como geleia que eu não penso na minha avó. Da hora mano. isso, É, né, mano, mano? nenhuma, Tipo, tá Mas ligado? olha que loucura, porque no curso a gente sempre fala exatamente isso, que existe uma parte técnica para entender como fazer geleia, Sim. mas também tem uma porcentagem muito grande quando você faz geleia, que é a parte afetiva. Com certeza. E isso também vem muito quando a gente faz, por exemplo, quando eu estou na cozinha, eu fico pensando muito nesse processo de fazer geleia, de lembrar da minha avó, de lembrar no vulcão, no frio que cada do um sul tem a do Chile, na pessoa, né? Sei lá, Patagônia. seu pai, As seu pessoas tio, acham que isso é o meu era minha besteira, avó. né? Mas isso é tipo... Gente, é o cozinhar tem diferencial. muita energia. Tem muita coisa Sim. de energia que vai. Vocês falam que vocês não entendem publicidade, às vezes pessoas que não entendem. Publicidade é isso, é a memória afetiva te cutucando ali. É, claro. Em todos os É sentidos. exatamente isso. Tipo, às vezes, sei lá, você lembra de uma comida que você comia na casa da sua avó, Sim. que tipo, sei lá, você pode ir no melhor restaurante que faz Não isso. Não tem. A comida dela, mano, é inatingível. E às vezes Outro pro patamar. mundo inteiro é melhor a do restaurante, mas pra você, Exato, tá ligado? exato. E aí o valor individual entra nessa parada, É, tipo, né? e você ter essa sacada com a experiência de vida que você tem pra produzir um produto que pra você faz total sentido. Sim. E por fazer tão sentido pra você, imagino que o público vai amar também, porque tipo teve um processo muito além da parte técnica, Com né, pra certeza. chegar lá. Exato. E isso, tipo, pode parecer que não, pode parecer que é só quem tá fazendo que vai se ligar nisso, mas isso reflete no consumidor. E reflete Com no certeza sabor, ainda mais absoluta. comida, cara. No Porque sabor, comida é incrível isso, né? Ninguém consegue explicar como é que a comida às vezes pega o amor que a mãe tá fazendo pro filho, ou, mano, que tem um restaurante com um chefe pica que Mano, gosta mesmo. É o que eu falei, cozinhar pra alguém, tipo, é a melhor forma de demonstrar amor. É muito Tipo, doido, não né? tem igual. Por isso O seu Pra sabor. mim, no meu, sai um pouco do afetivo e fica um pouco no lugar da conquista, que a gente conheceu uma... Que não deixa de ser que também não afetivo. deixa de ser afetivo, mas a gente conheceu uma criadora de formigas e ela criava essas formigas que só se alimentavam de capim-limão. Então, a gente fez uma geleia de mamão com formiga saúva-limão. Então, quando a pessoa consumia o mamão doce e mordia a cabeça da formiga, explodia o capim-limão e quebrava o doce do mamão. Nossa, meio que fica como se fosse um... Não, eu calma, nunca comi calma. formiga, como se fosse assim, um gengibre, talvez dar uma quebrada, um azedinho, Não, assim. é não menos forte que o gengibre. Entendi. Não, mas eu Ela é nem- mais limão É mesmo. mais É, limonada. limão. Entendi. Porque eu já tinha ouvido falar que, tipo, Eu não lembra um entendi. pouco. A formiga vai na geleia, ela tem É. sabor de capim-limão? Existe uma técnica, que eu nem sei se é espetáculo. técnica, mas existe um estudo, e aí a gente mergulhou nesse estudo, que é a entomologia, que é alimentos à base de inseto. Tá. Existem algumas pessoas desenvolvendo, a gente conversou bastante, por exemplo, com a Ana Paula, que está desenvolvendo uma farinha para produzir bolo de lava. E aí a gente conheceu essa criadora, essa pessoa que fornecia essas formigas, e são formigas que se alimentam de capim-limão. Então, o corpo, a formiga, Um sabor de como capim-limão. toda, ela tem um gostinho de capim-limão. E aí ficava, puxa, não é tão... Existia quem amasse, existia Sim. quem não amasse, mas era bastante atrativo. Então, você tinha o pote de mamão e você olhava, ele estava cheio de formiga. Caramba, Cara, mano. Que incrível, é animal. muito diferente. E tá é ligado? como morder um gominho de limão mesmo. E aí faz... Você- Cada formiga é um gominho. Ah, É. E aí ela Então quebra você a doçura do mamão. você tá comendo uma geleia de Nossa. mamão, você sente o sabor de mamão, mas quando você morde a formiga, Não, isso tira um puta de um preconceito. Muda às vezes, que a gente tem tudo. também. Também. Uma formiga ali, porque formiga, a galera, eu como formiga direto, só que eu não sei, porque às vezes a formiga tá ali no meio, não sei o quê, ela se esconde. Não, Desse jeito é melhor. Eu já devo ter comido sem querer, mas eu nunca É, fui eu num quero lugar dizer. assim. Não por eu ter alguma restrição, que nunca apareceu a Os oportunidade. estrangeiros piravam.
É. Sim. Eu lembro de ter francês, de entrar na loja e Ah, levar mas 10 potes. fui pro Brasil e comi formiga. Imagina o cara Super chegar exótico. na França com um Super pote desse. exótico. Super exótico. O Exato. cara, mano. Às vezes o cara volta com a impressão, acha que, tipo, todo brasileiro faz essa geleia. Sim. Você acha que às vezes tem Sim. isso? O cara fala, nossa, e aqui conhece Brasil faz. Eles conhece um fazem. brasileiro lá, fala, Eles nossa, eu gosto fazem. muito daquela geleia de mamão e formiga. Nossa Eles fazem, audiência, cara, aí, "Quê?" nossa audiência aí nos países nórdicos, a gente não faz isso sempre. Mas eu indico a deles, que parece ser boa, tá ligado? Eu faço. Uma Caralho, coisa que eu queria gente. perguntar pra vocês é em relação à página no Instagram. Tipo, como vocês fazem? Tipo, alguém manjava de produção de conteúdo, assim? Porque, assim, a página, claramente, pelo que eu vi, assim, vocês produzem muito bem o conteúdo. Tipo, como que vocês começaram a ver que, tipo, é importante você levar pras redes sociais isso? Quem que teve a sacada? E como vocês estruturaram isso? Fala você. Que É. você manja mais aí. Na verdade, tudo que tá na Mermeleia é uma extensão de nós dois. Então, tudo que a gente publica ali são as sensações diárias. É a vida de vocês. Então, eu acho que ter partido por esse lado genuíno e da honestidade, assim, hoje a gente tá na bad porque nananana, vamos falar sobre Vamos isso. falar Que sobre legal. isso. Hoje, eu acho, particularmente, a gente sempre conversa isso. Se vocês assistirem algum vídeo, se vocês virem alguma foto, vocês vão perceber que também não é uma pessoa que pegou uma câmera ali e fez uma foto em casa. A gente vem dessa vivência do teatro e da dança, a gente tem essa referência da arte. Da importância da imagem, Exato. do trabalho. Então, por exemplo, quando a gente tem um novo sabor e eu vou fazer uma foto desse novo sabor, eu imagino uma peça teatral. Então, eu tenho a Geleia como protagonista desse espetáculo, Sim. eu tenho o cenário, eu tenho o figurino, eu tenho a luz, eu tenho tudo. Então, Você tem o know-how, caralho. então quando a pessoa me fala assim, vocês não vão fazer mais teatro, vocês não vão fazer mais dança. Eu faço. Quem disse que eu não estou fazendo arte, né? Eu continuo fazendo, só que eu estou imprimindo isso num produto. Total. Então, Eu nós admiro pra caralho somos isso. extremamente loucos da estética. Sim. Então, acho que isso acaba se traduzindo no nosso perfil. E isso Claro, ajudou muito, né? Esse processo de ter passado por arte nos dois. Uhum. sim, eu acho que isso faz muita Um diferença. diferencial enorme. A gente assiste muito desfile de moda, a gente assiste muito clipe musical. Vocês não deixam de pegar referência artística fora do Exato. mundo da comida. É, assim. não, pelo Não, contrário. pelo contrário. Você precisa... Eu compro uma revista de moda porque eu vou ver aquela modelo naquela posição Você e vai aquela pensar modelo no- pode ser a Geleia. Caralho. É muito louco, porque... E é uma visão que a gente nunca teria, tá ligado? Imagina você postando uma geleia. De brincadeira. Eu ia postar uma geleia, mano, aqui. Tá ligado? Então, por exemplo, quando eu assisto um desfile de moda, que eu vejo uma modelo parada numa determinada posição, com determinada luz, eu faço uma foto de um produto, de um pão, de uma geleia, de uma carne, de um hambúrguer. Cara, Nossa, isso é- espetáculo, né, mano? É que é muito bom ele falar nessa simplicidade, assim, tipo, pra ele é normal. Pra gente é surreal, tá ligado? Tipo, eu não consigo Mas às imaginar vezes a isso gente tem nem que tomar fudendo. cuidado, porque também pode ficar muito subjetivo. Tá. Porque às vezes a viagem vai muito longe, é. né? Porque, tipo, querendo ou não, minhas- assim, não pode virar algo que é 100% arte Aham. e, tipo, esquecer que estão Claro. vendendo o produto. Por Sim. exemplo, Não agora, que, tipo, não dê pra Sim. aliar perfeitamente, Sim. mas não dá pra... A agora gente- no a final gente- do ano a a- gente teve essa dificuldade. a gente É. tem que tomar muito cuidado porque nós gostamos muito de estilo mais minimalista. Uhum. Então, às vezes, a gente quer fazer um pote, não necessariamente nem mostrar o pote, nem mostrar a fruta e nem mostrar a marca. Então, às vezes, parece ser que a gente quer pôr só uma foto com uma M, que significa Mermeleia. E aí a gente entra numa discussão, porque realmente a gente atingir. viaja demais e a gente tem que voltar e falar assim, não, a gente precisa ser um pouquinho mais Precisa ter um efeito... específico. Mas comercial, é, né? mas Todo fim do ano, por exemplo, a gente já fez mais potes comemorativos, mas todo fim do ano a gente faz um, porque Potinho acaba, de Natal, porque potinho de acaba Réveillon. sendo também uma maneira de nós dois
extravasarmos a arte, assim, nessa data. assim. A gente sempre faz te dá uma liberdade um pouco maior. Sim, sim, né? sim. Tipo, Eu faço pro Dia das Mães, às vezes faço pro Dia dos Namorados, pro Dia dos Pais, mas a gente não se alia muito a essas datas. Mas pote de fim de ano a gente tem que fazer. E esse ano a gente teve muita dificuldade de produzir alguma coisa, porque... Vocês se incomodam? Não. Nem perguntei. A gente teve muita dificuldade esse ano Pode porque... falar se se incomodar. Se se incomodar, pode Por falar. enquanto não, se me incomodar pode Fechou. ficar É tranquilo isso que eu vou aí. falar. A gente teve muita dificuldade pelos insumos, porque nem tudo estava disponível. O mercado não nem tava tudo normal. chegava pra Aham. gente. E a ideia que a gente tinha era talvez um pouco subjetiva demais, mas aí também a gente tem o texto para explicar. E a gente Entendi. conseguiu, talvez, explicar. Assim. Tem outros recursos além Existem da outros arte em si, recursos, né? Que você consegue puxar de outra Mas forma. era bastante... Tinha bastante arte ali. Então, assim, Entendi. Mas bem puxado pro minimalismo, a gente assim? fez Ou era... num ano como 2020, onde todo mundo teve que ficar isolado, onde todo mundo teve que se reconhecer, nós fizemos um pote de espelho. Então a pessoa, enquanto comia, ela fazia uma retroalimentação. Então ela se olhava consumindo o pote de geleia. Eu tô inconformado. Cada informação que vocês dão pra gente, eu fico inconformado com o gênio vocês têm sido, tá E ligado? vocês já pensaram de usar, tipo, tudo isso que vocês desenvolveram com a Mermeleia pra, de repente, prestar uma consultoria pra outras empresas, assim, até fora da gastronomia, pra ajudar nesse sentido de você aliar o produto com o público, fazer algo Super. artístico? É mesmo? Super. Na verdade, acho que é quando a gente fica mais feliz, é quando, por exemplo, uma loja de design põe o nosso produto para venda. É. Óbvio, eu sou feliz em todos os empórios, em todos os nossos pontos de revenda, na confiança que as pessoas têm no nosso produto, mas quando uma loja de design, ou quando um museu, ou quando alguma coisa pede o nosso produto, eu falo assim, caraca, ela não é só Ela um tá pote de olhando, geleia. ela tá olhando Não é o só a pote de outra... qualidade da geleia. Ela tá foi olhando além. o pote de outra forma. Puta que pariu, que demais. Não, É isso- sensacional. muito legal. Isso faz a marca de vocês ser 3 vezes mais valiosa, não é 2, tá ligado? Tipo, porque é isso que forma a marca. Isso é a marca. É não só a qualidade do produto que tem que ser show, é a imagem que você passa ali no bagulho, tá ligado? Exato. E é uma coisa que a gente precisa ir renovando constantemente, né? Porque a gente sempre conversa também de que geleia é um produto só. A gente Claro. vende um produto, que é geleia. Então a gente não pode ficar... A gente está há 6 anos já no mercado e a gente não pode pensar de ter somente a geleia 5, 10 sabores, 20 sabores, constantemente tirando a mesma foto. Então a gente se tem que reinventar constantemente em sabores, em produção, em ideias, em visual, em E absolutamente às vezes o mesmo tudo. sabor dá duas ideias diferentes, uma hoje, outra Milhões, daqui 5 anos, milhões, entendeu? porque Isso vocês podem reaproveitar pra caralho, tá normalmente ligado? a ideia também vem do que está acontecendo no momento e no aqui e Exato. agora. Copa do Entendeu? Mundo. Claro. Tá ligado? Claro. Eleição. Aham. Mano, você começa a viajar. Vai, aí tem muita ideia. Mas é justamente por isso que você tá falando que eu acho que vocês nunca vão ter problema nesse quesito, porque assim, no começo eu até perguntei, como que a Mermeleia, eu falo, é uma produtora de geleia, mas tipo, depois desse papo eu entendi, tipo, vocês são a Mermeleia. Tipo, é o reflexo do que vocês Total. E tipo, Sim. vocês são duas pessoas que vão vivendo, mudando de opinião, conhecendo novos sabores, novos Sim. lugares, novas pessoas. E isso, tipo, naturalmente vai refletir Tudo no produto de influencia. vocês. Tudo, influencia. Então, absolutamente tipo, tudo. óbvio que vocês precisam trabalhar pra sempre inovar, mas é uma coisa que vai acontecer naturalmente, Sim. né? Sim. Mas eu acho que isso vai acontecer naturalmente porque a gente está 100% nisso. Sim. Eu durmo e eu acordo pensando É nisso. exatamente isso. Então, É vocês. isso, vocês eu tô dois. no trânsito, tá chovendo, passa uma pessoa, ela pula uma poça, eu já imagino alguma coisa. Então, Geleia de amoras pretas. A com- gente Agora já as pessoas visualiza um vídeo de uma poça de geleia. Puta que pessoa- pariu, que Nossa, demais, cara, né? Então, genial. é que vocês nunca. Como vocês vivem isso o tempo inteiro, vocês nunca viram a chavinha, tipo, por exemplo, trabalho, lazer. Não. Vocês sempre estão O tempo inteiro. acumulando conhecimento e referência As pra nossas reproduzir no produto. as nossas Sim. viagens, sejam elas de férias ou sejam elas de trabalho, sempre vão envolver a Mermeleia. Dificilmente eu vou viajar, por exemplo, beleza,
viajar. Não vamos comer férias, nada de vamos geleia, ficar não vamos de conhecer boa. nada. Eu vou chegar Não lá, tem eu vou ficar como, não olhando. tem como. Fomos, por exemplo, vamos pro Nordeste passar o ano novo, vamos ficar de boa. Não vamos trabalhar, não vamos responder o WhatsApp. Tava os dois lá, pegando fruta e pegando não sei o quê, tirando foto. Porque isso não é o trampo, isso é o prazer de vocês. Tem prazer de descobrir. O trampo é só produzir. Mas Exato, descobrir exato. é o prazer. Nossa, Claro, eu totalmente. falo pro Mauro que um dia eu vou viver da Mermeleia sem ter que vender geleia. Porra, mano. E é bem plausível pelo caminho que vocês estão traçando, os pela projetos forma que vocês estão também. pensando. Quero dar palestra em estádio. É, Nossa. caralho. Se eu tiver um estádio hoje. Imagina o Pacaembu lotado. Imagina, mano, a arena. Mermelária. o que nós iremos. Só ele gritando mermelária. Ele ia falar Marmelaria. marmelaria! Marmelaria. Cara, tipo, como se estivesse Eu- protestando contra, tá ligado? Falando cartaz de ponta cabeça, marmelaria! Vermelheia, mano, marmelária, tipo um bigrama, tá ligado? Mano, isso que vocês falaram, tipo, sabe o que me remeteu? Vocês falaram, tipo, que quando vocês decidem viajar e desligar total, parece aqueles pais que tem o bebê. E daí, tipo, finalmente tem o Vale Night, A deixa o avó. bebê, daí vai pro lugar, pra festa, fica mostrando, tipo, foto do bebê pra todo mundo, tá ligado? É tipo isso, Querendo né? voltar. Exato, Querendo exato. Tipo, não desliga total. A gente sempre publica, a gente sempre fala que a Mermeleia é nossa filha. Nós, por sermos um casal gay e não querermos ter filhos, a gente descobriu na Mermeleia um lugar de deixar o legado. Então, não tenho para quem deixar. Então, eu vou deixar para as oficinas, eu vou deixar para quem quer consumir, eu vou deixar para quem quer empreender com a geleia. A gente, no curso, ensina exatamente da maneira como a gente faz na nossa cozinha. Porque se eu te ensinar exatamente na medição, no tudo, no açúcar, nunca vai ser o mesmo produto. Não. Nunca vai ser a mesma coisa. Se Não. você fizer de manga com maracujá, não vai Não ser a vai, mesma não coisa. vai. Não vai ter a mesma É o cor. que a gente estava não vai falando, ser a é mesma coisa de coisa. energia. A energia vai mudar totalmente. Totalmente. Da mesma forma como uma pessoa que faz o curso, ele vai fazer algo muito pessoal dele, que talvez até vocês que, tipo, manjam de tudo, fique diferente, Sim, sabe? Porque é sempre natural vai isso, ficar. não é questão de qualidade, é questão de tudo que não envolve ingrediente, né? Pelo Exato. que vocês A falaram. gente teve uma experiência também muito boa. Desculpa se eu ficar me estendendo falando Pelo dessa amor de experiência, mas Deus, o quanto mais você falar, tamo amando. a gente foi pra dentro... Desculpa. Comendo amendoim. Vai morrer. Passa um amendoim pra mim, inclusive, por favor. A gente foi pra dentro do sertão da Bahia. Obrigado. Capacitar mulheres em situação de seca para fazer geleia. E foi acho que uma das experiências mais espetaculares que a gente já teve com a Mermeleia, mas foi muito desafiador porque não se tinha muitas coisas ali para gerar. E fora da cozinha onde a gente estava, só tinha palma, os cactos. Hoje, essas mulheres vendem Ah, não. geleia De palma. Meu Deus, mano. Dá pra fazer geleia de qualquer coisa? Dá. 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 Agora que fique bom, não sei, mas... diferente. Entendi. Não, A mas gente assim... já tivemos alguns... Minha pergunta é porque, pô, cactus, Que não rolou. palma... Eu ia perguntar, eu ia Dá. chegar diferente. nisso. Cactus é tivemos. mais complicado fazer porque ela cria uma textura um pouco mais chiclosa, Chicletosa. assim, de Parece chiclete. um chiclete. A gente já tentou fazer de pitaia, De pitaia. por exemplo. Não rolou. Fica Que vem de um chicletosa. cacto, né? A pitaia. A gente... tá. Olha uma das pirações. Numa das datas do Dia das Mães, essa é a história, tem tudo a ver com vocês. A gente, numa das datas de Dia das Mães, a gente estava assim, que sabor que a gente vai fazer? Que sabor que a gente vai fazer? Que sabor que a gente vai fazer? Estava eu sentado em casa, assistindo Chaves. Ah, maravilhoso. Eis que Kiko fala, mamãe querida, meu coração Por por ti ti bate, bate, como caroço de abacate. Eu falei, geleia de abacate. Geleia de abacate. E o texto era, mamãe querida, meu coração por ti bate. Mas não rolou. Não rolou. Não Porque rolou? é amarga, né? Se você faz uma vitamina agora de Açúcar. abacate e daqui a 2 minutos você não bebe, nunca fizemos de avocado.
Não sei se seria diferente. Eu acho Mas que o deve nosso... ser Acho que, igual. eu ia falar isso, a tendência é parecida, igual. porque pra mim, assim, se eu vejo a fruta eu diferencio, mas se eu provo sem saber o que é, eu não falo qual que é Tem muita qual. diferença entre um abacate e um avocado? Um leigo perguntando. bilhão. Completamente. São duas Completamente. coisas totalmente É a diferentes. mesma... Tô brincando. O meu paladar é extremamente desenvolvido, que mesmo. gosta de miojo e batata frita. E romã, não rolou. Romano rolou. É muito caroço. Difícil. Ah, é difícil, né? Tipo, romã é sempre uma fruta que eu curto, mas, tipo, é muito burocrático. A minha avó, Nossa. que me dava geleia, sempre me deu romã pra pôr na carteira, pra trazer dinheiro. Tô esperando até meu hoje. Só a geleia ficou de legado, vó. O dinheiro não rolou aí. Nossa, mano. Gente, estamos chegando no final. Infelizmente. Nem sei quanto tempo a gente já tá aqui dentro. É, 1 hora e pouco, 1 hora Nossa, e não pouquinho. vi. Menos do Nossa. que a gente gostaria, mais do que a gente Exato. deveria. Mas, cara, eu queria falar uma coisa pra vocês. A gente já tá o quê? Com uns 15 episódios gravados no total? Por aí. Cara, perdão aos outros convidados Não, que já essa passaram por entrevista foi aqui. especial. Essa foi a melhor entrevista pra mim, de Uau. verdade. Não, falando sério. Vocês são Obrigado. foda, gostei Não, muito porque- de conhecer mais da história da Mermeleia, Obrigado. da A gente- marmelaria. Eu sempre me surpreendo com as... Quer dizer... Com as marmeladas. Não, eu sempre me surpreendo com os convidados, porque a gente traz uma galera muito show, velho. A gente tem uns assuntos muito da hora aqui. Só que vocês têm uma parada que é... Vocês conseguiram, mano, além de vocês transformarem vocês na marca e a marca em vocês têm a melhor mente pro negócio que a gente já ouviu até agora. Isso é um E, fato, tipo, isso a tá gente ligado? pega, inevitavelmente, pega referências, tipo, pra nossa vida, pros Com nossos certeza, negócios, pros não, nossos pro meu projetos. podcast aqui agora, eu já tô Exato, tendo ideia com o exato. que vocês falam. Então, assim, parabéns, muito parabéns pelo trabalho que vocês têm feito. Não comi a geleia ainda, vou experimentar, a gente ganhou brindes, vamos postar depois nas redes sociais. Recebidos. Recebidos. Agora a gente tá ficando famoso, cara. A gente tá recebendo. Já teve um recebidos Ótimo. do Ginger pra gente. Nossa, é verdade. Não, agora recebidos. Mano, deles. Mas é. Mermeleia. Lembrou. Mas a culpa é de outra coisa. Mas que eu não lembro. Mas, cara, obrigado mesmo pela presença de vocês e esperamos que vocês voltem o quanto antes. Ah, é isso. verdade. Muito em breve, estamos alinhando isso com o Iancão aí, vamos ver. Nossa audiência tá cansada de ouvir isso já, porque a gente fala A isso gente sempre sempre. fala, mas a gente quer Mas vai fazer. sair. A gente vai sair a gente vai começar a fazer as conversas por live. Ao transmitir ao vivo. E a gente quer vocês de volta aqui pra Por favor, fazer a né? live. Com certeza. Com Vocês Daí estão na sempre live, aí a convidados. gente, mano, come geleia ao vivo, a gente Demorou. faz tudo. É isso, gente. Contem Espero conosco. que tenham gostado. Foi maravilhoso. Se quiserem mandar um abraço Deixa pra as redes alguém, sociais, nas deixa redes todos os sociais, tudo. Agora é a hora. Vai você que é mais merchan. Redes sociais. Instagram, @mermeleia. Chico Bento, underline. E o Facebook também, @mermeleia. Mermeleia. 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 Escreve Mermeleia em qualquer lugar que você Vai vai aparecer. ver essas duas caras. No Google. Escreve na Wikipédia pra vocês verem a parada. Um bagulho louco que vocês vão achar lá. E se querem conhecer também mais sabores, tem a página também, o site da Mermeleia. Tem todos esses Que aí- projetos de vocês que vocês A falaram. gente entrega legal. para todo o Brasil. Mermeleia.com? Mermeleia.com.br. mermeleia.com.br. Exato. Mas o Instagram é o nosso meio de comunicação direto. Legal. Lá é onde você vai ver os nossos projetos, onde a gente tá, o que a gente tá fazendo. Onde a gente lança sabores novos É o nosso também. diário de bordo mesmo. Diário de bordo. Então é isso, né, galera? É isso, Ficamos gente. com mais um Manari Talks. Site. Site manaridigital.com/podcast. Manari Digital, a sua agência de marketing digital. Nute Produções, o seu estúdio de produções fonográficas para Yes. gravar os seus cachorros fazendo os latidos que você quer gravar e tudo mais. Galera, muito obrigado. Estaremos de volta na próxima semana. Tchau! Tchau. E mais uma vez, muito obrigado, Obrigado. pela Obrigado a presença vocês. e parabéns pelo projeto, que Obrigado. é incrível.